Boa noite. Deixa eu só tirar bem aqui uma mensagem que está aparecendo na minha tela, só um momentinho. Pronto. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para o nosso encontro da noite aqui no perfil do Centro Espírita Nosso Lar, de Teresina. Meu nome é Davi Menezes, moro aqui em Floriano, no Piauí, sou administrador do perfil Semeador Espírita no Instagram e do canal Davi Menezes, o Semeador Espírita, no YouTube. Então já fica o convite para vocês, para que possam se inscrever nas nossas redes sociais, tanto no Semeador Espírita no Instagram, como no canal Davi Menezes, o Semeador Espírita no YouTube, para colaborarmos assim com a maior divulgação com a doutrina espírita, levando essa mensagem de luz, de esperança e de consolação a todos os corações. Na noite de hoje, o tema muito oportuno que nos foi apresentado é o tema da família e o Evangelho no lar. Mas, antes de iniciarmos a abordagem da noite, vamos convidar todos para uma pequena leitura de uma mensagem e uma prece inicial para podermos harmonizar nossos pensamentos. Deixa eu só aqui dar um abraço para o pessoal que está chegando para o nosso encontro. A Liesus, a Maria, a Marcilene, a Reis Silva, sejam todos bem-vindas para o nosso encontro. E vamos ler essa pequena mensagem aqui do livro Vivendo o Evangelho no Espírito, André Luiz, para poder, inclusive já é uma sugestão, um livro muito bom para nós termos de mensagens aqui para realizarmos nosso Evangelho no lar. Então eu peguei aqui a mensagem 254, que é uma mensagenzinha curta, mas muito interessante, para nós refletirmos aqui e fazermos nossa prece. A mensagem diz o seguinte: não se deixe seduzir pela falsa noção de honra ferida. Provocação? Não responda. Ofensa? Perdoe. Desrespeito? Desculpe. Calúnia? Não ligue. Sarcasmo? Não ouça. Grosseria? Releve. Agressão? Não revide. Intriga? Esqueça. Indiferença? Entenda. Menosprezo? Vá em frente. Paute sua conduta pelos critérios do Evangelho. Não interessa se o mundo arrogante vai classificá-lo entre os últimos, mas que na opinião de Jesus você esteja entre os primeiros. Então, esta mensagem inicial serve para nós já sintonizarmos aqui com as boas vibrações da importância da prática do Evangelho no lar. Então vamos convidar todos a fecharem os olhos para uma melhor concentração e realizar nossa prece inicial. Senhor Deus, Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos de paz e de amor e te pedimos, mestre amigo, que neste momento abençoe nossas famílias, abençoe nossos lares, fortaleça os nossos ideais de prática do bem, de amor e de caridade, para que possamos assim vivenciar cada vez mais a nossa fé e possamos transformar nossas vidas, alcançando a tão desejada reforma íntima, para que ao retornarmos ao mundo espiritual estejamos com a consciência tranquila do dever cumprido. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos proteja, hoje e sempre. Então, nós temos esse tema muito interessante e muito atual, que é o da família e do Evangelho no lar. Porque nós percebemos que cada vez mais as famílias têm dificuldades de se reunir, de encontrar um momento para que todos possam estar juntos, conversando, trocando ideia, passando ali os valores da família para seus filhos, para que eles se convivem com você. E cada vez mais, infelizmente, nós relegamos essa transmissão de valores para as mídias, para os canais de divulgação, que muitas vezes não tem compromisso algum com a ética e com os valores que pretendemos transmitir para nossos filhos. Nós sabemos que muitas vezes os discursos que estão por trás de alguma ala política têm
interesses escusos, tem interesses secundários por trás e nem sempre necessariamente aquela mensagem que estão transmitindo. Até mesmo quando é uma mensagem aparentemente boa, pode estar ali tendo um interesse apenas de capitalizar votos, de capitalizar seguidores, mas a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho é muito mais profunda. É uma mensagem que é sempre atual e que através da didática que Jesus tinha de transmitir sua mensagem, principalmente através de parábolas, através de lições do cotidiano, conseguia fazer com que essa mensagem se perpetuasse ao longo da existência de toda a humanidade. Então, nós percebemos, por exemplo, nas parábolas do bom samaritano, do filho pródigo e de todas as outras, mensagens que são muito presentes no nosso dia a dia. E são parábolas que têm várias camadas de interpretação. Quando nós observamos, a título de ilustração, a mensagem do filho pródigo, de imediato tendemos a nos focar exclusivamente no filho pródigo, quando temos ali no mínimo 3 figuras muito relevantes para a história: o filho pródigo, o filho mais velho e o pai. E essas 3 personalidades representam 3 tipos de pessoas, 3 tipos de personalidades e também de o lado espiritual que podemos interpretar. O pai, por exemplo, pode ser visto como o pai do mundo mesmo, o pai aqui biológico, mas acima de tudo pode ser visto como nosso pai maior, que é Deus. A relação do filho pródigo com o pai vai muito além da relação biológica, mas acima de tudo nos fala da nossa ligação com o nosso Pai Celestial, que é Deus, que está o tempo inteiro de braços abertos para nos receber de volta sempre que tendemos a nos arrepender dos nossos erros passados e buscamos reencontrar o caminho de volta aos braços de luz do nosso Pai Celestial. Então, esse tipo de leitura, de interpretação e de conversa que se estabelece no nosso lar é muito importante para higienizar as nossas mentes, que estão cada vez mais assoberbadas, tumultuadas, com tantas mensagens subliminares às vezes e outras muito expressas de sensualidade, de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de sexualidade depravada. Eu, por exemplo, às vezes frequento a academia e eu estou ali fazendo musculação e tendo que ouvir as músicas com palavrões, com mensagens muito chulas, e que fica difícil você conseguir modificar aquela música que não está no seu poder. Então é preciso que neste momento a gente transmita para nossos filhos a importância de vigiar esses valores, de saber que não é porque está sendo divulgado amplamente na mídia, na televisão, na rádio, nos filmes, que é correto. A mensagem de Jesus é a que deve guiar a nossa vida. Nunca vai deixar de ser a principal mensagem, por mais que em alguns momentos o modismo tente colocar em segundo plano, e isso já aconteceu muitas vezes ao longo da história da humanidade e ainda vai acontecer. Diversas correntes filosóficas, correntes políticas que tentam apagar a luz da mensagem de Jesus, mas não conseguem e não irão conseguir. Porque todas essas pessoas passarão, aqueles que estão querendo abafar esta mensagem de luz. Mas como disse Jesus, quando nós acendemos uma luz, precisamos colocá-la em um local alto para que ilumine a todos. E não foi à toa que Deus permitiu que Jesus Cristo, nosso modelo e guia da humanidade, fosse colocado em um local muito alto na cruz, para de lá irradiar a sua luz, do seu amor, da caridade, do perdão e da exemplificação, mostrando que em muitas situações aparentemente seremos derrotados no mundo, mas apenas para sairmos mais fortes e vitoriosos aos olhos de Deus. Então, no nosso contexto familiar, é muito importante que estabeleçamos essas conversas com os nossos filhos, desde a primeira infância,
obviamente adaptando a linguagem e utilizando literaturas, livros infantis que tenham essa mensagem evangélica, que tenham uma mensagem moral por trás, para que assim possamos implantar nos nossos filhos os valores que entendemos como corretos. Acima de tudo, o valor da ética, do caráter, da integridade moral, da preocupação com o próximo. E aí muitas pessoas ficam se perguntando: e essa questão de evangelho no lar, funciona mesmo? Antes de passar a explicar, porque pode ser que alguém não saiba aí o que é o evangelho no lar, ou como fazer o evangelho no lar, eu vou primeiro contar uma historinha mostrando a importância do evangelho no lar. Certa vez, uma família que estava passando por problemas muito grandes, de desentendimentos, de intrigas, de conflitos no seu lar, foi procurar, junto ao Chico Xavier, a oportunidade de esclarecer-se com ele de como solucionar esses conflitos familiares. Então, o Chico Xavier disse para eles, olha, há um problema muito grande que envolve o relacionamento de vocês, como podemos perceber. Então, este tipo de procedimento exige muito tempo de depuração, de dedicação, para que aos poucos vocês possam aparar as arestas, possam se reconciliar e também harmonizar a vida de vocês. Para isso, uma ferramenta muito importante é que vocês passem a realizar o Evangelho no lar. E aí o Chico explicou para essa família como deveria realizar o Evangelho no lar, que daqui a pouco irei explicar para vocês. E disse, olha, o Emmanuel está me dizendo para vocês fazerem esse Evangelho no lar fielmente, uma vez por semana, no horário específico, durante 20 anos. Aí todo mundo ficou assim, meu Deus, 20 anos, mas é muito tempo, 20 anos. E o Chico disse, 20 anos, mas no final vocês terão uma recompensa muito grande se conseguirem perseverar nesse caminho. E exatamente na noite que vocês fizerem 20 anos do Evangelho no lar, vocês irão receber um presente de Jesus. E todo mundo então já ficou mais empolgado, né? Se é para receber um presente de Jesus, vamos fazer esse esforço. E a família retornou para a sua cidade, para a sua casa e iniciou a prática do Evangelho no lar. Todo domingo, acho que era, não tenho certeza dia da semana, salvo engano era domingo, a família se reunia ali em determinado horário, no início da noite, para fazer um tempinho de Evangelho no lar. E naquele tempo, tinha alguns filhos que eram pequenos quando começou, mas ao longo dos anos, os filhos obviamente foram crescendo. Durante 20 anos de Evangelho no lar, alguns se casaram, foram embora daquela casa, mas diante daquela promessa que o Chico Xavier tinha feito de que depois de 20 anos iriam receber um presente de Jesus, a família conseguiu se manter firme. E mesmo aqueles que se afastavam da casa por conta do casamento ou de outro motivo, sempre retornavam no dia da semana marcado para o Evangelho, para que juntos pudessem realizar essa atividade tão importante. E ao longo dos anos, essa família percebeu que realmente foi acontecendo uma harmonização maior entre os membros da família. Muitos conflitos foram sendo resolvidos, muitas intolerâncias foram sendo contornadas, muitas arestas foram sendo aparadas, mas estavam todos ansiosos, né? Quanto mais chegava perto do prazo, do fim do prazo, mais a ansiedade aumentava. E então, finalmente, chegou a noite de completar 20 anos de prática do Evangelho lá naquela casa. Então, todos estavam especialmente empolgados com aquela noite. Prepararam um ambiente ainda com mais carinho, colocaram lá uma toalha especial, a família toda se reuniu, fizeram o Evangelho lá, começaram até mais cedo, e ficaram ali naquela expectativa. Passados meia hora de Evangelho, encerraram ali aquele momento e nada de perceberem a chegada desse presente de Jesus.
A família então ficou mais tempo ali, completou 1 hora, passou até de 1 hora de evangelho no lar e nada desse presente aparecer. Então começaram a ficar assim um pouco chateados, decepcionados, frustrados com aquela situação e terminaram desistindo. Alguns foram embora da casa, outros que moravam na casa foram dormir e quando acordaram na madrugada, o patriarca da família, o pai, acordou na madrugada para, acho que tomar água e ir ao banheiro e percebeu que a casa tinha sido invadida. Olha só, além de não terem recebido nenhum presente de Jesus, a casa foi invadida por um ladrão. E sabe o que é pior? O ladrão levou a joia mais preciosa da família. Uma joia que já vinha passando ali de gerações em gerações, ricamente cravada em diamante, com ouro e tudo. E aí o pessoal ficou tão revoltado que esse pessoal decidiu retornar até Uberaba para reclamar com Chico Xavier. Foram tomar satisfação. Que história é essa, Chico? Você disse para a gente fazer 20 anos de evangelho no lar, que na noite que completasse esse tempo a gente iria receber um presente de Jesus, e o que acontece na nossa vida é entrar um ladrão e roubar a nossa joia mais preciosa? E o Chico então disse, olha, eu vou explicar para vocês. Por conta desse diamante, dessa joia, muita gente já foi assassinada. Muita gente já foi vítima de roubo. Muita gente já foi vítima de traição e de diversas outras práticas criminosas. E muitos desencarnaram em situações muito trágicas por conta dessa joia. E diversos desses espíritos não conseguiram se desapegar desta relíquia. E aí ficavam ali convivendo com vocês no lar o tempo inteiro e perturbando o ambiente de vocês. Ao longo desses 20 anos de evangelho no lar, de todos esses espíritos que habitavam com vocês, sem que vocês percebessem, perturbando o ambiente doméstico, muitos foram afastados, porque foram esclarecidos. Muitos perceberam que também esses espíritos participavam do momento do evangelho no lar, queira ou não queira. Iam sentindo a vibração positiva do evangelho, iam percebendo a transformação que era provocada em vocês também, porque ao longo desses 20 anos, muitos defeitos de vocês foram diminuídos, muitos defeitos foram extirpados, muitas intrigas foram aplacadas e a sintonia com essa obsessão ia diminuindo. Ocorre, porém, que um desses obsessores não conseguiu desapegar-se de forma alguma, mesmo depois de 20 anos. Desculpa, três. Três desses obsessores não conseguiram se desapegar de forma alguma dessa joia. E então, o que foi providenciado? Providenciou-se que um ladrão que estava pela vizinhança procurando uma residência para assaltar, invadisse a residência de vocês e de lá subtraísse essa joia. E junto com a joia, levou para si os 3 obsessores que estavam grudados a ela. E a partir de agora, vocês terão esse presente de Jesus, de ter um ambiente familiar, um ambiente no lar saneado, sem obsessores, sem perseguidores, por conta dessa joia. Então, muitas vezes, o que nós imaginamos que é uma tragédia em nossa vida é, na verdade, um presente de Deus. É preciso, portanto, que nós tenhamos este esclarecimento, tenhamos esta convicção, esta confiança de que nada acontece em nossa vida sem a permissão de Deus, sem que seja para o nosso progresso espiritual, exceto quando nós mesmos buscamos sofrimentos desnecessários. Nós sabemos também que muitas vezes por irresponsabilidades nossas, por excessos da nossa vida, seja de emoções, seja de consumir energias emocionais ou até mesmo alimentos de maneira excessiva, terminamos por prejudicar
a nossa saúde física e espiritual e assim criarmos em nossas vidas sofrimentos desnecessários. Mas tirando essa situação, todos os outros sofrimentos que surgem em nossa existência têm um motivo para o nosso progresso espiritual. A propósito disso, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos lá aquele capítulo que trata das causas atuais e das causas anteriores às aflições, dizendo que todo motivo que não se encontra nesta existência para nosso sofrimento, certamente está em uma outra existência, porque Deus não é injusto. Deus não cria sofrimentos desnecessários em nossas vidas. Dito isso, vamos explicar um pouco aqui sobre o Evangelho no Lar. Muitas pessoas perguntam, então, como é que eu faço esse Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar não tem mistério. É apenas um momento de leitura, de reflexão e de oração. Obviamente, recomenda-se uma espécie de sequência apenas para fim de organização, de harmonização, mas não é nenhum ritual. Se você não fizer exatamente do jeito que eu vou falar, também dá certo, desde que você esteja com o coração aberto para Jesus, para Deus em suas vidas. É obrigado a fazer o Evangelho no Lar usando o Evangelho segundo o Espiritismo? Não, de forma alguma. Inclusive, se você está assistindo essa palestra apenas por curiosidade e não é espírita, não tem nenhum problema, você pode ler o livro da sua religião, você pode ler a Bíblia, você pode ler o Alcorão, você pode ler o livro dos Mórmons, você pode ler qualquer coisa que seja edificante nesse momento. Nós, como somos espíritas, por questão de coerência, recomendamos, pelo menos no início, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ser que depois de 15, 20 anos fazendo a leitura do Evangelho, você já acha um pouco repetitivo e quer mudar um pouco. Tem outras opções de livros edificantes dentro da doutrina espírita para servirem de base para a leitura e reflexão da noite. Como, por exemplo, os livros da coleção do Emmanuel, o Evangelho por Emmanuel. Este livro aqui também, Vivendo o Evangelho, é um livro muito interessante, com mensagens curtas, porque o importante é que o Evangelho no Lar seja um momento prazeroso, não seja um momento de suplício, em que as pessoas fiquem toda hora olhando para o relógio para saber se está acabando o tempo. Por isso, recomenda-se que se faça 15, 20 minutos, no máximo meia hora de Evangelho no Lar. Se realmente as pessoas que participam forem pessoas altamente comprometidas, altamente interessadas naquele tema e quiserem fazer mais tempo, fica ao seu critério. Mas de 15 a 20 minutos com concentração, com harmonia, já é o suficiente para mantermos uma boa sintonia com o mundo espiritual superior. Portanto, nós podemos iniciar o Evangelho no Lar com a leitura de uma pequena mensagem, fazer uma prece inicial pedindo a Deus, aos espíritos amigos, a proteção para o nosso lar, as bênçãos para a nossa família e a inspiração para que entendamos a mensagem lida naquela noite. É importante deixar claro o seguinte: pelo amor de Deus, não usem o Evangelho no Lar para jogar indireta um no outro. É comum, às vezes, as pessoas passarem a semana inteira escolhendo mensagens. Eu vou escolher essa mensagem bem aqui e vou separar porque dá certinho com o que o meu filho está precisando ouvir. Dá certinho com o que o meu marido precisa ouvir. E quando chega na hora do Evangelho, fica ali dizendo: tá vendo? Olha, tá vendo aqui? Ó, tá vendo o que eu te falei? Olha aí. Então isso cria um clima terrível no Evangelho no Lar. Termina por afastar as pessoas e fazer com que esse momento seja um momento fracassado, que não vá para frente. Então vamos nos desprender totalmente desse espírito de censura no nosso próximo. Façamos as reflexões que sejam propostas ali naquela noite pela leitura de forma imparcial, de forma isenta e, acima de tudo, trazendo para nós mesmos. Não apenas ficar apontando para o outro. Dá certinho contigo essa mensagem.
Não, eu tenho que pensar em que preciso mudar, para que serve aquela mensagem na minha vida. Obviamente, quando temos pessoas que são menores de idade, que ainda não têm uma formação intelectual completa para compreender a mensagem, nós podemos ajudar essas crianças e jovens a entenderem o que está ali por trás daquela mensagem. Eu tenho filhos pequenos aqui na minha casa também, embora estejam já um pouquinho maiores, mas quando eram menores ainda eu costumava usar um livro chamado Alvorada Cristã. É um livro muito bonitinho do Chico Xavier, salvo engano do espírito Daio Lúcio, e vou até repetir o nome, escrevam aí para vocês, quem tiver interesse, procurar. Não sei se ele está por aqui perto de mim, para eu mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Eu não estou achando ele aqui no momento. Mas esse livro, Alvorada Cristã, ele é um livro muito interessante para realizar evangelho em casas que têm crianças, porque cada capítulo contém uma historinha de 2, 3 páginas, tem umas ilustrações bem bonitas e são histórias voltadas para o público mais jovem, mas com uma linda moral que podemos utilizar para a reflexão da noite. Então, vamos transformar o Evangelho no Lar neste momento de confraternização, neste momento de alegria. Não é para ficar ali sério demais, ninguém pode nem se mexer nada, porque Deus não é um Deus carrancudo. Essa imagem de Deus como um homem velho, de idade, sentado num trono, carrancudo, isso aí já está ultrapassado. Jesus nos mostrou um Deus de amor. Jesus era a figura do amor encarnado. Jesus disse: deixai vir a minhas criancinhas. Porque Jesus tem esta missão, acima de tudo, de nos servir como referência de amor, referência de empatia e de sintonia com aqueles que nos envolvem. Então, feita essa prece inicial, a leitura inicial e a leitura do Evangelho ou de outro livro, Alvorada Cristã, seja qual for o livro, vamos lendo e comentando com calma. Vamos procurar não estender muito nessa leitura, nesses comentários, para não se tornar cansativo. Depois, ao final, se faz uma outra prece para agradecer a Deus pelas bênçãos da noite, para pedir pelos entes queridos, os familiares que já desencarnaram antes de nós, que eles estejam bem no mundo espiritual, pelos nossos anjos da guarda que estão conosco diariamente, que mantenham essa sintonia conosco, mantenham a proteção do nosso lar. Então é um momento de intimidade com Deus e com os espíritos amigos. É importante também destacarmos a utilidade de colocarmos ali exposta durante o Evangelho uma certa porção de água para que essa água seja fluidificada. Se quiser, pode cada um colocar um pouquinho num copo individual e, além disso, colocar uma quantia maior em uma garrafa d'água para fluidificar para toda a família e aos poucos ir consumindo durante os dias seguintes ao Evangelho. E você pode perguntar então, porque a gente acha que todo mundo sabe, mas alguns não sabem o que é isso. O que é a fluidificação da água, afinal de contas? Nós sabemos que a água é o fluido que mais absorve a influência das energias do mundo espiritual. Você pode entender mais sobre isso também lendo um capítulo interessante que tem no livro Nosso Lar, chamado Bosque das Águas. A propósito, se você já leu ou se você não leu ainda o livro Nosso Lar, fica aqui o convite para quem quiser conhecer mais sobre a coleção do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui, estou bem aqui com o livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar, nem todas têm essa mesma capinha, o que importa é que seja o nome Nosso Lar, o Espírito André Luiz e o médium Francisco Cândido Xavier, editora Federação Espírita Brasileira. Quem não tiver, procure adquirir esse livro, que é muito interessante, e lá tem um capítulo chamado Bosque das Águas. Como eu estava falando, nós temos um grupo de estudo chamado A Vida no Mundo Espiritual. É um grupo de estudos gratuito, que eu coordeno e cujas lives são realizadas em domingos alternados, tá certo?
comentando capítulos lidos nos últimos dias do Evangelho, da coleção do André Luiz. Iniciamos agora há pouco tempo, tivemos já 3 encontros e no dia 22 agora, domingo, teremos o 4º encontro de estudo do livro Nosso Lar. Quando for no mês de junho, nós já iniciaremos o 2º livro. É um grupo de estudos. Então, fica o convite. Se você quiser saber mais sobre esse grupo de estudos, você vai lá no meu perfil Semeador Espírita no Instagram. Na bio do perfil tem um linkzinho que você pode utilizar para inscrever-se nesse grupo de maneira gratuita. Se você tentar fazer isso e não conseguir, tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para mim no direct do Instagram ou comentar em alguma postagem minha que tem lá, dizendo que tem interesse, que eu irei responder a você com a maior brevidade para que possamos ampliar ainda mais o nosso grupo, que já conta hoje com mais de 150 inscritos de todas as regiões do Brasil e até alguns que moram em outros países aí no exterior. Então, fica o convite para você se inscrever lá e no nosso canal, porque é por lá, no YouTube, que fazemos as lives. E lá, nós comentamos a respeito deste capítulo já, o capítulo Bosque das Águas, em que André Luiz ouve os ensinamentos de Lísias, destacando a importância da água, tanto aqui na Terra como no mundo espiritual. Que lá em Nosso Lar, a água é utilizada como fonte de vitalidade para os espíritos e substitui muitas vezes até a necessidade de alimentação daqueles espíritos que ainda estão ali em um estágio de transição, porque afinal de contas, como nós percebemos ali no Nosso Lar não é a esfera mais alta do mundo espiritual, está longe disso. Na verdade, já é um local ali de certa tranquilidade, de equilíbrio espiritual, mas é para espíritos que estão em recuperação. Espíritos que estão se preparando para voos mais altos. Obviamente, tem também ali espíritos muito evoluídos que fazem o papel de coordenadores, de ministros, de governador de Nosso Lar, mas, de um modo geral, são espíritos que ainda têm muito o que aprender e que têm muito o que evoluir. E na água, nós podemos influenciá-la a alterar sua composição molecular. E isto não é um ensinamento apenas espírita, mas, acima de tudo, uma comprovação científica. Há alguns anos, um japonês, cujo nome não me recordo, mas se vocês colocarem lá no Google depois dessa nossa conversa e pesquisarem pela pesquisa de japonês sobre a molécula de água, vocês vão achar que ele fala lá que chegou a fotografar com câmeras de alta potência a molécula da água em diversos ambientes. Em alguns momentos, em ambientes que tinham pensamentos felizes, em outros pensamentos egoístas, pensamentos depressivos, pensamentos de revolta. E conforme o ambiente em que a água se encontrava, percebia-se uma modificação na sua molécula, na sua estrutura molecular. Ora aparentando um aspecto mais harmônico, mais esteticamente bonito, e outras vezes em situação oposta. Os espíritos superiores, lá no Nosso Lar, falam que através dessa fluidificação da água nós conseguimos harmonizar e equilibrar essas energias. Portanto, ao fazermos o Evangelho no Lar, nós estamos ali transmitindo para a água essa energia positiva nossa. Mas, acima de tudo, os espíritos superiores que participam do momento do Evangelho no Lar estão colocando ali fluidos salutares, importantes para a nossa saúde física e também até saúde espiritual acima de tudo. É importante que nós tenhamos essa prática do Evangelho no Lar com muita responsabilidade, com muito compromisso. Volto a dizer, não é nenhum ritual. Quando a gente diz assim, para fazer o Evangelho no Lar, você precisa escolher um dia fixo na semana e um horário previamente determinado. Por exemplo, aqui na minha casa eu costumo realizar às quintas-feiras às 9 da noite, porque dentro da minha rotina e da minha família é um horário que mais
sempre dá certo, que eu não deixo nada atrapalhar. Porque final de semana, às vezes eu sempre dou palestra, ou às vezes tem algum evento familiar, então normalmente temos mais compromissos. Em outros dias da semana também, nossa agenda é sempre comprometida. Estabeleci esse dia. Na sua casa pode ser que a segunda-feira seja melhor, pode ser que seja a quarta-feira, pode ser que seja o domingo, não importa. O que importa é que seja um dia que você assuma aquele horário e aquele dia como compromisso. E não deixe que nada atrapalhe a sua atividade. E por que isso é importante, já que não é um ritual? Porque nós atraímos para o nosso Evangelho no Lar a presença dos bons espíritos. E espíritos superiores têm muitos compromissos. Por exemplo, eu mesmo, que sou ainda um espírito muito atrasado, para poder participar aqui neste encontro com vocês, tive que ser convidado previamente e designaram para mim esse dia e horário para ver se eu poderia vir. Não é porque eu sou estrela, não. Não é porque eu sou uma pessoa que sou especial e preciso desse agendamento. Mas é porque, como todos vocês, eu também tenho meus compromissos. Hoje mesmo, um outro amigo mandou uma mensagem aqui para participar de outra atividade no mês de junho. Infelizmente, não vou poder nesse dia que ele convidou, porque eu tenho que assistir uma aula nesse mesmo horário que ele pretendia. E aí vamos remarcar, então, para outra data. Então, se até nós, que somos ainda tão pequenininhos, tão cheios de defeitos e com tão poucas atribuições, porque nós achamos que temos muitas atribuições, né? Mas, quando observamos a vida dos espíritos superiores, nós percebemos que ainda temos muito tempo de lazer, muito tempo de ócio, que poderíamos reverter para a prática do bem. E aí, quando nós fazemos esse planejamento, além de os espíritos superiores já saberem que tem esse compromisso conosco naquele momento, se fazer presente, harmonizando nossa família, fluidificando nossa água, em algumas situações eles até trazem espíritos que estão precisando de esclarecimento. Eles já sabem, por exemplo, tem um espírito aqui que desencarnou agora, ou um espírito perseguidor, obsessor, um espírito confuso, que precisa de esclarecimento. Vamos levá-lo aqui sob a nossa responsabilidade, sob o nosso controle, até a casa do fulano de tal, que nessa hora vai ter o Evangelho no lar. E lá esse amigo vai receber essas bênçãos, vai ser esclarecido também. Porque na maior parte das vezes, os obsessores, assim como os criminosos aqui da Terra, fazem o mal por ignorância, e não apenas por uma natureza especificamente voltada para o mal. A propósito disso, no livro de Humberto de Campos, chamado Boa Nova, Humberto de Campos narra para a gente aquele momento crucial da existência de Pedro, quando Pedro negou Cristo 3 vezes. Cristo disse a Pedro, e para os apóstolos, que estava chegando o momento de ele ser entregue para a crucificação, que os apóstolos não estavam preparados para segui-lo para onde ele ia. E Pedro então disse: Senhor, eu estou preparado. Para onde o Senhor for, eu irei também. E Jesus disse: Não, Pedro, você não está ainda tão preparado como imagina. E te digo mais, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás por 3 vezes. E Pedro então ficou assim revoltado, Ele ficou pensando: Senhor Deus, Senhor Jesus, o tanto que eu faço, o tanto que eu sigo o Senhor, não sou digno de acompanhá-lo agora nesse momento? E Jesus então deixou que as coisas acontecessem normalmente. O tempo passou ali naquele mesmo dia, e Pedro, como nós sabemos, negou a primeira vez, negou a segunda vez. Quando negou a terceira vez que o galo cantou, Pedro estava ali naquela situação de arrependimento e viu na sua frente a imagem de Jesus, que estava em desdobramento ali presente na frente de Pedro, e disse: calma, meu filho, calma, não se desespere. Isso serve para você aprender que, de um modo geral, na terra, o homem é muito mais fraco, é muito mais ignorante do que perverso. Então essa é uma grande lição para a nossa vida. E nós sabermos compreender, sabermos entender quando estivermos diante de uma ofensa,
diante de uma crítica, e até foi objeto da leitura da nossa mensagem de hoje à noite, né? De deixar passar aquela crítica, não guardar rancor, porque assim nós conseguimos manter o nosso espírito mais harmonizado, mais equilibrado. Meus amigos, estamos chegando aqui próximo do fim do tempo da nossa conversa, que me foi proposto, o tempo que me foi proposto, mas eu quero apenas fazer essa breve revisão para entendermos assim a sistemática do Evangelho no Lar. Em poucas palavras, reservemos um dia e um horário pré-estabelecido da semana para fazermos o Evangelho com a nossa família. Ah, mas ninguém da minha família quer fazer. Não tem problema, faça você sozinho. Se você tiver filhos menores de idade, filhos pequenos ainda, é obrigação sua obrigar os filhos a participar. Ah, mas meu filho não quer participar. O seu filho, quando não quer ir para a escola, você deixa ele sem ir? Não, você obriga aí, não obriga? O seu filho, quando ele não quer tomar um medicamento para curar a sua doença, você obriga a tomar, não obriga? Pois obrigue também a participar do Evangelho no Lar. Agora, aqueles que já são maiores de idade, que já são independentes, que não querem participar, aí cada um com o seu livre-arbítrio, cada um com a sua independência e consciência. Mas o importante é fazermos nossa parte. E aí, além disso, fazer uma prece no começo, para poder harmonizar o ambiente, fazer aquela leitura edificante com um breve comentário, sem ser por tempo muito longo, para não cansar os participantes, 15, 20 minutos é suficiente. E no final, fazer a prece de encerramento, lembrando de deixar ali a água para fluidificar, para poder completar o nosso tratamento. Em resumo, esta a forma de fazer o Evangelho no Lar. E quanto à importância para a família, já ficou clara a importância através da historinha que eu contei aqui, narrada por a historinha que envolveu o Chico Xavier e aquela família no começo do nosso vídeo. Se você chegou depois da história e não ouviu, daqui a pouquinho vai estar disponível aqui no perfil do Instagram a live completa. Você pode voltar e ouvir a história do começo para poder se inteirar do que nós tratamos. A Marta aqui está dando parabéns, muito obrigado. Obrigado a todos que se manifestaram aqui durante o nosso encontro. E fica o meu agradecimento sincero a todos pela participação e renovo o convite. Se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, siga lá agora, depois da live, para não esquecer. Perfil @semeadorespírita. E se você também não segue o nosso canal no YouTube, corra lá e se inscreva também. Lá você já vai poder assistir as lives que estão gravadas aí do livro Nosso Lar, e muitos outros conteúdos que estamos colocando lá com frequência. No YouTube, o canal é Davi Menezes, o Semeador Espírita, tá bom? Muito obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece final para encerrar o nosso encontro. Convidamos a todos a fecharem os olhos. Senhor Deus, Senhor Jesus, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos de paz e amor. Te pedimos, Senhor, que nos ilumine, que nos fortaleça na prática do bem, que nos ajude a cada vez mais a alcançarmos nossa transformação moral e assim colaborarmos para uma sociedade melhor. Abençoe, Senhor, nossos familiares e amigos, ilumine o nosso país, ilumine os governantes, para que assim saibam conduzir a nossa nação da melhor maneira e termos mais harmonia, não só no nosso país, mas em todo o planeta. Que o Senhor abençoe todos os governantes do nosso planeta, para que saibam tomar as decisões corretas e nos afastar de qualquer caminho de guerra e de violência. Que o Senhor fique conosco, nos abençoando, iluminando e protegendo hoje e sempre. Assim seja. Fica o convite também aqui, meus amigos, que quem não... sempre coloco lá nos stories do meu Instagram caixas de perguntas, né, para quem tiver dúvida, mandar para a gente responder. E na semana que vem, no dia 26, eu irei fazer, a partir das 7 da noite, uma live no meu perfil Semeador Espírita de perguntas e respostas, respondendo às dúvidas daqueles que mandarem. Então, se você tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento sobre o Espiritismo, manda para mim lá no direct,
Quando tiver uma caixinha de pergunta lá, você bota sua pergunta. E no dia 26, agora nós iremos responder a estas dúvidas na medida do possível, tá bom? A Marta está pedindo aqui preces para ela, para sua família, pelo casamento. Vamos lá, todos orar uns pelos outros, para que Deus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela participação, muita paz e até a próxima. Tchau!